paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente a cada um de nós. Eu aqui, através desta gravação, através dessas lives, você aí, meu amigo, minha irmã que está assistindo através do computador, do celular, participando da transmissão da Igreja Apostólica Semeando Unção. É um prazer imenso estar aqui com vocês, porque as nossas transmissões, as nossas lives de segunda a sexta, nós temos um alvo a alcançar, que é o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, dono de todas as coisas, a qual a nós temos o amor, o carinho, a fé, porque a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós acordamos cedo, saímos de casa, estamos aqui logo bem cedinho pela madrugada para meditar na palavra, para preparar, fazer o preparativo para esta transmissão. E quando nós chegamos diante de vocês aqui através da tela, através do visor, nós chegamos com fé, com amor. Sim, nós fazemos isso porque cremos que Deus é misericordioso para te ajudar, para nos ajudar. E a sua misericórdia, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Então, se você está agora na live, seja na conta Igreja Apostólica Semeando Unção, seja nas outras contas Mandelito, Mandelitombe, PR Mandelito, Missionário Mandelito, nós transmitimos para várias lives ao mesmo tempo. Sim, porque queremos alcançar pessoas através da palavra de Deus e usando a internet. Mas se você deseja assistir esse vídeo, essa mensagem, fica gravada no canal da igreja, Igreja Apostólica Semeando Unção. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Apocalipse. Hoje iremos ler Apocalipse 2, versículo do 12 ao 17. Aí vamos à leitura da palavra, que o que manda aqui é a palavra. A Bíblia diz que se a palavra de Deus não for luz para o seu caminho e lâmpada para os seus olhos, fica difícil. Então a palavra de Deus, ela é luz e lâmpada. Então vamos lá para você entender. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Assim tem também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, os quais eu odeio, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-eis uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, a leitura do livro de Apocalipse que nós estamos fazendo nos dias anteriores, fizemos, e agora estamos hoje aqui no capítulo 2, no versículo de 12 ao 17. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. O que está escrito? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve:
Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda de 2 fios. Vamos dar uma pesquisada na Bíblia para possamos encontrar. Vamos para o livro de Isaías 49. Isaías 49. Vamos para Isaías 49, versículo 1 até o 6. Ouve-me, ilha, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde as entranhas da minha mãe, fez menção ao meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra de sua mão me cobriu, com a sombra de sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Veja que no livro de Isaías, no livro de Isaías 49, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas aqui eu li o primeiro e o segundo, mas no versículo 2, aqui, de Isaías 49, dá um exemplo do que nós lemos lá em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: assim diz aquele que tem a boca, uma espada afiada. Sim, uma espada afiada que corta dos 2 lados. Uma espada afiada com ponta igual agulha. Aí nós falamos, mas quem é esse que disse? Quem é esse que diz? Aqui diz aquele que tem uma espada. Aí você vai lá em Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais falou da vinda de Jesus, dá um exemplo aqui, em Isaías 49. Em Isaías 49, ele disse que o Senhor o conheceu desde o ventre de sua mãe. Quem foi o ser que veio para a terra? Quem foi o homem que nasceu na terra, que Deus conheceu desde o ventre de sua mãe? Ou não está escrito que a virgem concederá e dará à luz a um filho? Não foi a mesma palavra que diz que o Espírito de Deus adentrou dentro de um ventre de uma mulher, sendo ela virgem? Quer alguém com maior possibilidade de ser esse ser aqui? Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o escolhido, foi o escolhido e é o escolhido, que desde o ventre da mãe Deus sabia de tudo. Deus sabia de tudo, porque foi o próprio Deus que colocou Jesus dentro de uma mulher, sendo ela ainda virgem. Então Jesus Cristo está aqui dando exemplo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, ele fala: aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Aí você quer saber quem que é esse? Aí você vai para Isaías 49, está dando um exemplo aqui de quem é ele. Aquele que nasceu de uma virgem, a saber, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Vamos dar um pulinho de novo lá em Hebreus. Glórias a Deus. Sabemos que a palavra de Deus é linda, é maravilhosa. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. O que está escrito lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Veja que quando fala em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, que Jesus diz assim: assim diz aquele que tem uma espada que sai da boca, uma espada cortante, afiada como agulha, que corta dos 2 lados. Aí você vai lá para Hebreus, você vê que a palavra de Deus que sai da boca, a palavra que sai da boca de Jesus, a palavra que sai da boca do Messias é cortante. Ela é tão poderosa que dá para dividir alma e espírito e corpo. É muito, nossa, é algo maravilhoso. Então vamos para outro versículo, mediante Apocalipse capítulo
2, versículo 12. Vamos para Efésios. Glórias a Deus, irmãos. É muito importante que nós possamos entender, compreender a vontade de Deus. Efésios 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja aí. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, fala da espada que corta, a espada que penetra na alma, no espírito, e faz até a divisão dos pensamentos. Aí você vai lá para Efésios capítulo 6, versículo 17, aí diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. A palavra de Deus é cortante, ao ponto de dividir até mesmo os pensamentos. Então, se a palavra de Deus ela é uma espada aguda, é uma espada que corta de todos os lados, então devemos compreender e entender que a palavra de Deus fala de quem? A palavra de Deus, a Bíblia fala do Messias. E quem é o Messias? O Filho de Deus, Jesus. Jesus Cristo é o Salvador. Sem Ele nada se faz. Nada do que existiu, nada do que existe, do que há de vir, pode fazer alguma coisa, alguma diferença, se Jesus Cristo não estiver junto. Por isso que Apocalipse capítulo 2, versículo 12 fala que ele tem na sua boca uma espada. Aleluia. Vamos de novo prosseguir no livro, mediante ao versículo de Apocalipse. Vamos para Tessalonicense. Aleluia. Segundo Tessalonicense, capítulo 2. Capítulo 2. Aleluia. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e o iníquo iniquirá pelo esplendor de sua vinda. Olha você percebeu que nós lemos Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem na sua boca uma espada, que tem o poder de dividir até mesmo os pensamentos. Mas aqui em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, ele tem a mostra, ele tem aqui a realidade, a revelação e o poder de mostrar para nós. Então será revelado o iníquo será revelado, a quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca. Veja de novo que é a palavra que sai da boca do Senhor Jesus Cristo que desfaz as coisas, que faz as trevas resplandecer na luz mediante a purificação dos pecados. É a palavra que sai da boca de Jesus Cristo que salva o homem, a criatura humana. É a palavra que sai da boca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que torna o homem possível chegar ao trono de Deus. Veja que o homem disse assim: eu vejo o Filho do Homem sentado à destra de Deus. Só através de Jesus Cristo é que nós temos essa possibilidade de chegar ao trono de Deus, porque Jesus Cristo foi aquele que abriu os braços na cruz. Então, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, no versículo 12 fala: Jesus Cristo tem uma espada afiada que sai da sua boca. Aqui em Tessalonicense, aqui está dando exemplo do que vai acontecer, do que está acontecendo. Aconteceu no passado, está acontecendo agora, nesse exato momento, e acontecerá no futuro, aonde as forças das trevas será dissipada, será neutralizada pelo efeito da boca de Jesus. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Que maravilha, irmão.
Vamos dar um pulinho rapidinho aqui no livro maravilhoso, que é assim, irmão, nós vamos pulando no versículo aqui para você entender. Jeremias, capítulo 12, aleluia, Jeremias 12, 12. É muito importante você saber, mediante o versículo que nós estamos lendo. Sobre todos os lugares altos e desertos vieram os destruidores, porque a espada do Senhor devora desde o externo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Olha, veja, ouça. Quando eu falo olha, porque você tem a possibilidade de ver aqui no telão. Ouça conforme eu estou falando. Que nenhuma carne, aqui em Jeremias capítulo 12, versículo 12, nenhuma carne pode resistir à espada do Senhor, que é a palavra. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devorará um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela divide, irmão, pensamentos, ela divide realidade mediante as atitudes. A palavra de Deus transforma, cura, salva. Por quê? Porque a palavra de Deus traz a fé. A fé vem através do ouvir. Quando você ouça, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você acredita em Deus, você conversa com Ele, aí Ele fala contigo, e saindo da boca dEle algo para contigo, aí, meu irmão, não tem quem resiste a você, porque maior é quem está com você de quem está no mundo. Vamos prosseguir na leitura. Nós falamos do Apocalipse 2 e versículo 12. Nós demos um resumo aqui do que é o versículo 12. Mas vamos para a leitura de novo, prosseguindo na leitura de Apocalipse, é óbvio. Então aqui, foi esse versículo que nós falamos, do versículo 12. Vamos para o versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde está Satanás, onde Satanás habita. Veja que interessante. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. O Senhor Jesus Cristo aqui dá um exemplo onde Satanás habita. Onde Satanás habita? Vamos descobrir aonde esse danado, esse incircunciso, esse carvão apagado. Você já fez churrasco? Você já fez um belo de um churrasco com picanha? No Brasil não tem essas coisas, mas vamos lá. Você já fez um belo de um churrasco e aí você acabou de fazer o churrasco, pegou a água e jogou naquelas brasas e apagou, não serviu para nada, e aí você quis reutilizar aquelas brasas, só que você esqueceu que você apagou, jogou água. Então quando você apertar aquelas brasas, elas vão virar cinza, ela vai virar terra, ela vai virar cinza, porque não serve mais para nada. Assim é Satanás. Ele é um carvão apagado. Ele é um carvão apagado. Mas vamos descobrir aonde esse danado habita. Vamos lá para Mateus. Mateus, meus queridos amados irmãos. Mateus. Mateus capítulo 4, versículo... Vamos lá, Mateus 4. Vamos começar com o versículo 9? Vamos lá. E disse-lhe, tudo isso te darei, prostando me adorares. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Tá percebendo aí?
E disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele te servirá. Agora, se você ouviu eu falar de Apocalipse capítulo 2, versículo 13, Apocalipse capítulo 2, versículo 13, que diz: aonde habita o trono de Satanás. Aí você vem para Mateus capítulo 4, versículo do 9 ao 14, é uma história do 9 ao 14, a tentação de Jesus. E no versículo 8, ele leva Jesus a um monte, a um lugar alto e diz: olha para toda a terra. Olha para toda a terra. E para todos os reinos. Se tu me prostrares, olhar para mim e me adorar, eu te dou tudo isso. Eu lhe darei tudo isso. Então, irmão, infelizmente, o pecado dos seres humanos, os nossos pecados, têm deixado Satanás governar os reis, os príncipes, os ministros, os governadores, aqueles que se sentam numa cadeira para assinar as leis em todo lugar do mundo. Ou você acha que quem fica soprando nas orelhas daqueles homens poderosos para fazeres guerra, para jogares bombas nas pessoas? Quem que fica soprando? A Bíblia diz que Satanás citou Davi. A Bíblia diz que Satanás citou Davi para numerar o povo de Israel. E Davi, sem o discernimento na época, fez o censo do povo israelita e desagradou a Deus. É isso que o maligno faz. Ele fica só soprando, ele fica só sussurrando nos ouvidos. Agora cabe ao ser humano ouvir ou não. Mas se nós olharmos para a humanidade, nós iremos perceber que o inimigo tem feito a sua parte. E os seres humanos têm feito também a sua parte, infelizmente, para o outro lado. Porque a luz veio ao mundo e o povo preferiram as trevas, diz a palavra. A luz veio ao mundo, quem foi? Jesus, o Filho de Deus. E os homens preferiram o quê? As trevas, a idolatria de pedra, de pau. Os homens preferiram fazer dos homens escravos com as heresias do dízimo, do sacrifício, das campanhas, fazendo-se dos seres humanos escravos. Então a luz veio ao mundo e o povo estão realizando, a palavra mais correta é essa, a vontade do inimigo. Então aqui está um exemplo do que é o reino do Satanás, esse carvão maldito. Ele sussurra nos ouvidos dos poderosos para escravizar o povo. É desse jeito, irmão, é desse jeito. Agora cabe ao povo fazer a vontade de Deus, da luz ou das trevas. E se nós olharmos para a humanidade, de quem que a humanidade está fazendo a vontade? Da luz ou das trevas? Dá para você ter uma ideia, né? Não precisa nem responder. Então vamos lá, nós estamos lendo Apocalipse. Então nós falamos agora do Apocalipse 13. Dei um exemplo para você entender que nós falamos do versículo 13. Vamos para o 14? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Apocalipse 2, versículo 14.
Meu amigo, como que eu posso falar para você? Eu vou dar um exemplo aqui. A história de Balaão, você encontra a história desse profeta das trevas, você encontra a história dele lá em Números. Números capítulo 22 ao 24. Vejamos, Números, lá no Antigo Testamento, Números capítulo 22, 23 e 24. É muito grande. Se eu for ler a história de Balaão todinha aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então, Números, anota aí, você vai ler a história de Balaão, que está escrito em Números, capítulo 22, 23 e 24. Mas no mesmo número, essa eu vou ler. Eu não vou ler o capítulo 23, 22, 23, 24, que é muito grande. Mas é esse versículo que eu vou ler. Esse versículo eu vou ler. Vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, quarto livro da Bíblia. Mas esse aqui eu vou ler, irmão. Eu vou ler esse aqui porque, olha, vamos lá. Aqui, ó. Lá em Números 31, versículo 8, você vê que de Números 22 até o 31 fala de Balaão. Mas a história com mais detalhes é Números 22, 23 e 24. Mas lá em Números 31, versículo 8, diz: mataram também, além dos que já haviam sido mortos no caso anterior, os reis dos midianitas, a Euvir, a Requem, a Sur, Arur, a Rebá, 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. O profeta de Satanás, aquele que fazia bruxaria, feitiçaria, adivinhações, porque Balaão, meus irmãos, Balaão Balaão foi igualzinho os pastores de hoje, os bispos de hoje, os apóstolos de hoje, dos dias atuais. Balaão era adivinhador. Balaão fazia adivinhações. E os pastores adoram isso. Revelar CPF, revelar... A pessoa entra na igreja cheia de pecado. Aí a pessoa, o pregador revela a vida da pessoa. Não dá Jesus, não mostra Jesus, mas revela a vida. São descendentes de Balaão. Balaão foi adivinhador. E os homens hoje os homens são descendentes de Balaão. São descendentes de Balaão. Você, irmão, não pode ser da descendência de Balaão, adivinhador. Eu gosto de adivinhar a vida das pessoas. Você está sendo um discípulo de Balaão. Balaão morreu à espada. Eu espero que você se arrepende antes que aconteça também com a sua vida. Então vamos lá. Vamos dar um pulinho no livro de 2 Pedro. Eu amo a carta de 2 Pedro, porque é maravilhosa. 2 Pedro é algo maravilhoso. Vamos lá, 2 Pedro, aqui achei. 2 Pedro 2, versículo 4 avante, o que diz? Porque se Deus não poupou a anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, oitava pessoa, e pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo os que vieram a impiamente, o que vivia impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo habitou entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo-os e ouvindo sobre a sua obra injusta. Assim sabe o Senhor livrar da tentação
os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, seres castigados. Então aqui você tem uma noção aqui. Deus, aqui segundo Pedro, capítulo 2, Ele livrou os justos, os que amam a justiça, e condenou os injustos. Então você tem que saber, você tem que ter uma noção. Peraí, a quem eu faço parte? Eu sou de Jesus ou eu sou de Balaão? Eu pratico as obras de Jesus Cristo ou eu pratico as obras de Balaão? É isso que você tem que entender. Vamos correr um pouquinho para frente aqui? O versículo, vamos lá. Os quais deixaram o caminho direito, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Os quais, deixando o caminho direto, deixando o caminho reto, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Segundo Pedro, capítulo 2, do capítulo 2, do primeiro versículo até o 15. Aí eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora eu acabei de ler o versículo 15. E o versículo diz que os homens preferiram andar na vontade de Balaão. E eu faço uma pergunta. Vocês vão nas igrejas hoje? Você vê os pregadores igualzinho Balaão. Parece que Balaão encarnou-se de novo. Parece que Balaão morreu e a alma, o espírito de Balaão saiu dos mortos, da escuridão, do sono, e veio para a terra de novo e habita nesses homens. São homens que só prestam para revelar. Estou revelando que o seu marido está com a vizinha. Meu Jesus Cristo. Isso dentro da igreja. Estou revelando que o seu CPF começa com 0. Tem milhares de pessoas que o CPF começa com 1, com 2 ou 3. Estou revelando que o Senhor está mandando dizer, quando Deus não está mandando dizer. São descendentes de Balaão. Mas aqui está, ó, amaram o prêmio da injustiça. Agora, vocês, amigos e irmãos, fuja destes tais praticantes da obra de Balaão. Vamos prosseguir a leitura. Vamos lá, nós estamos no capítulo 2. Agora vamos ler o 15. Já li o 14, vamos lá. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Assim tem também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Se você olhar em toda a Bíblia, alguns teólogos dizem que os nicolaítas foram os descendentes de Nicolau, o cara que foi ungido lá em Atos. Não, nada a ver. Se nós olharmos para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a descendência, a prática das doutrinas dos nicolaítas dá um exemplo do que é simplesmente o praticante da injustiça. Todos aqueles que praticam a injustiça é descendente dos nicolaítas. Todos, irmãos, que praticam a injustiça. Porque uma coisa é você pecar, uma coisa é você estar sujeito ao pecado, cometer um pecado. A Bíblia diz, irmãos, não pequeis. Mas se você pecar, você ore a Deus, porque nós temos um advogado no céu que é Jesus. Outra coisa é você amar a justiça. Outra coisa é você amar a justiça. Porque o povo brasileiro ama isso. Você vê por aí, ó,
o cidadão rouba, e aí ele, não roubou não, é o nosso herói, roubou não, roubou sim, amou a injustiça. E isso é a população brasileira. Agora, aqui no capítulo 15, no versículo 15 de Apocalipse 2, assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Se você dá um pulinho lá em Gálatas, se você for lá em Gálatas, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 21, aqui dá um exemplo do que é os nicolaítas. Gálatas capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 21. Aqui o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo Paulo, tiveram a situação de dialogar-lhes conforme a necessidade. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espia a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porém em servidão. Eu não vou ler do capítulo 4 até o versículo 21, porque é muito grande, o vídeo vai ficar imenso aqui, mas você em casa, por favor, ler Gálatas capítulo 2, versículo 4 ao 21. Mas no versículo 4 está escrito assim, ó: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porém em servidão, para nos colocar, para nos colocar numa situação de escravidão. Agora, a pergunta que eu faço para todos: as religiões brasileiras, as religiões do mundo afora, uma grande porcentagem dela faz dos seus seguidores escravos. Eu conheço muitos que são religiosos, mas não são de Cristo, são escravos de suas religiões, suas doutrinas. E sabe qual é a doutrina? Eu vou te dar um exemplo do que é a escravidão. Vou te dar um exemplo. Você trabalha, você acorda de manhã, pega ônibus lotado, você trabalha, e aí quando chega o final do mês, o governo leva metade com impostos, sobra uma mixaria, você tira aquela mixaria para comer, sobra outro pouco, e o restante que sobra, às vezes quando sobra, o restante que sobra, o seu religioso diga: e aí, não vai dar para a igreja não, não vai dar para Deus não, tá em pecado, é? E aí, não vai dar o dízimo não? Aí você luta, você constrói e compra uma casa. Aí o religioso vai, olha para você e diga: e aí, não vai sacrificar essa casa? Você não ama Deus? Você não ama Deus? Se amasse Deus, você sacrificaria sua casa para Deus, porque é tudo de Deus para tudo seu. Dê sua casa que Deus vai te dar tudo de melhor. Tornando-se os homens escravos dessas coisas. Talvez eu estou falando aqui na live e você é uma escrava, você é escrava do dízimo. Talvez você está me vendo agora e você é uma escrava do dízimo. Você é escrava do seu pastor, do seu líder religioso, apóstolo, bispo, e eles fazem de você um escravo. Sobe, desce, sobe, levanta, acorda, dorme, e você é um escravo na mão do seu religioso. Mas por quê? Porque a palavra de Deus, que é uma espada afiada de dois gumes, não fez efeito na sua vida. Aqui no versículo Apocalipse capítulo 2, versículo 15, dá um exemplo aqui da obra dos nicolaítas. Aí você vem aqui, você vai em Gálatas capítulo 2, versículo 4, fala que eles penetraram dentro das igrejas para fazer dos irmãos escravos. E talvez você está sendo um escravo. Talvez as minhas palavras tenham sido duras para você, mas infelizmente talvez você é um escravo.
um escravo da sua religião. Deus está longe. Deus está longe dessas coisas que você está praticando. Mas você continua sendo um escravo. Vamos prosseguir na nossa leitura? Eu quero te ajudar, eu não quero que você fique triste não. Meu objetivo aqui é libertar você das mãos dos homens e da mão de Satanás, em nome de Jesus. Vamos lá, nós já lemos o 14, já lemos o 15, vamos para o 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Irmãos, a Bíblia diz, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. A Bíblia diz, provai os homens para ver se eles procedem de Deus. Aí você é um escravo de sua religião. A Bíblia diz, arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Analise a sua vida, vê se Jesus está no barco. Vê se o Filho de Deus está no barco. Por favor. Vamos à leitura, vamos para o 17 agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-eis uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Veja, ouça, visualize aqui atrás de mim no telão. Quem tem ouvido, ouça, por favor, ouça. Ouça o que o Espírito diz ao seu coração. Porque ao vencedor ele dará de comer do maná escondido. Veja que quando o profeta teve uma visão, ele viu a árvore da vida lá no céu. Ele viu o nosso Senhor. E aqui ele diz, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você quer saber do nome que está escrito nessa pedra? Vamos lá. Vamos para Mateus, vamos descobrir o que está escrito nessa pedra. Mateus capítulo 22. Glórias a Deus. Mateus 22, versículo que? 30. Vamos lá, vamos descobrir o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Vamos descobrir, lá fala a respeito de uma pedrinha branca que receberemos com um novo nome. Aqui em Mateus, diz assim, porque na ressurreição nem casa e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Porque na ressurreição nem casa e nem são dados a casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Você entendeu? Se Jesus colocar uma pedrinha, uma etiqueta, alguma coisa em nós, com um novo nome que Ele nos dará, é para o quê? Para que possamos entender que lá no céu, irmão, você não vai lembrar das coisas passadas, porque não haverá mais lágrimas e nem sofrimento. Talvez um anjo vai à direção de você, aí o anjo vai te dar bom dia, um exemplo, né? Um exemplo. O anjo vai te dar bom dia, o anjo nunca te viu, não sabe quem é você. E aquela pedrinha branca com novo nome, provavelmente para o anjo. Aí, vou te dar um exemplo aqui. Você chama Maria. Aí você vem, um exemplo, aí você vem, o outro anjo fala para você, bom dia Maria, salve, a paz. Essas coisas, a gente é um exemplo, né? Porque lá em cima só tem paz. Entendeu, irmão? Às vezes você fica preocupado o que vai fazer lá em cima, como agir, como andar, como levantar. A Bíblia está dizendo que lá em cima, na Nova Jerusalém, com essa terra purificada,
que ele diz que ele vai purificar essa terra, ele vai amassar essa terra e vai fazer um novo céu, nova terra. E você estará nela com um novo nome. Um novo nome. Então o importante da sua vida é subir. O importante da vida do ser humano não é passar uma vida toda tentando descobrir qual é o nome que ele vai receber lá em cima. Porque lá em cima não tem casamento, não se dá em casamento, lá em cima não tem essas pragas daqui da terra. As pragas que eu estou dizendo é as pragas, não é o casamento. O casamento é benção aqui na terra. Mas as pragas, as dores, o sofrimento que na terra tem, lá em cima não vai ter. Então para que se preocupar? O importante é você subir e entrar na Nova Jerusalém. Qual é o nome que o Senhor vai te dar? Aí não interessa nem a mim, nem tampouco a você. O importante é estar lá. O importante é participar da mesa, da ceia. Vocês entenderam? Irmãos, é muito importante que nós possamos estudar a Bíblia. Porque, vamos lá para Isaías agora um pouquinho aqui. Porque assim, a Bíblia, amigos, amados irmãos, ela é uma espada. A Bíblia, ela é uma espada. A palavra de Deus, ela é uma espada que transforma os seres humanos. Porque a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu fui falando alguns versículos. Isaías 66, 66, 16. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Porque o Senhor entrará em juízo com toda a carne. E os mortos, os que passaram, estarão também lá. Se caso nós formos arrebatados, estaremos também lá para sermos julgados, porque ele entrará em juízo com toda a carne. Quer um conselho, irmão? O ditado popular diz que se fosse bom não se dava, vendia, né? Eu não quero vender, não irei vender o conselho que eu vou te dar. Eu estou te oferecendo gratuitamente, porque eu recebi de Deus grátis e aqui estou passando a você. Aceite Jesus, o Filho de Deus. Aceite Jesus hoje. Não espere para amanhã. Aceite Jesus agora, não espere para amanhã. Aceite Jesus nesse exato momento. Não espere o dia de amanhã. Dê a sua vida, a sua alma, os seus caminhos ao Senhor. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Obrigado a todos, irmãos. Nós lemos Apocalipse. Nós lemos Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, 13, 14, 15, 16, 17. Demos uns exemplos nas mensagens mediante a outros capítulos da Bíblia. Mas lembra-te, irmãos, se vocês não entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus, em vão é as minhas palavras. Se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, em vão foi as minhas palavras. Por favor, entregue a sua vida ao Filho de Deus, a Jesus. Um beijo e um abraço do seu missionário Mandelito.